Obrigado, desculpa, gente. Agora eu tô me sentindo mal, deixa eu cumprimentar ele ali. Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Desculpa, viu? Eu não tô acostumado com esse negócio. É que normalmente eu só cumprimento em um horário, aí eu só assisto a aula. Então, bom dia, galera. Hoje nós vamos estudar sobre Bíblia. E pode passar aqui? Pode sim. É verdinho mesmo. Tá amarelo. Tá feio pra caralho. Na verdade, cada apresentação tá com uma cor diferente. Aí dá uma animada pra mim também. Então aí, ó. Sobre a Bíblia, vamos passar alguns dados primeiro. A Bíblia, ela não foi um processo do dia para a noite. Ela demorou 1.600 anos para ser escrita. Ela foi o primeiro livro a ser editado, com uma importância histórica muito grande. Ela é o livro mais lido do mundo, o livro mais comentado de todos. E ao mesmo tempo ela gera um sentimento de aversão para alguns e um sentimento de amor para outros. Mas muito desse sentimento, que nem eu passei falando nas salas aí quando eu estava avisando sobre a apresentação, muito desse sentimento é baseado em preconceito, tanto positivo quanto negativo, porque a maioria de nós não conhece a Bíblia. E aí, ao longo da história, leigos e teólogos tentaram fazer o que nós estamos tentando aqui, tentaram tirar suas conclusões da Bíblia. Na verdade, os teólogos fizeram um trabalho excelentíssimo, vários foram estudiosos e se aprofundaram na Bíblia, tiraram conclusões verídicas sobre o livro, de uma maneira racional, diferente de que pensam muitos que o trabalho do teólogo é algo subjetivo. Não, é algo alvo de muito estudo e muita aplicação dele. Mas, em contrapartida, muitas pessoas leigas, que não sabem nada sobre a Bíblia, tentaram tirar suas próprias conclusões. E aí que começaram os problemas. E aí eu já deixo uma dúvida religiosa aqui, para vocês responderem, que nem eu tenho a resposta dessa pergunta. Então, o catolicismo tomou uma postura, antes da vinda do protestantismo, que era o seguinte: só os oficiais da igreja poderiam interpretar a Bíblia. Isso aí gera seus pontos positivos e negativos. Já o protestantismo, depois que Lutero veio, instaurou a livre interpretação. E qualquer um poderia pegar a Bíblia e interpretá-la à sua maneira, que também gera pontos positivos e negativos. Eu não sei qual que é a melhor postura, vocês que podem decidir. E agora a gente vai fazer uma análise laica, uma análise sem religião, superficial da Bíblia, que são de coisas que a Bíblia contém, mas não é o foco da Bíblia, não é o foco da atenção dela. Mas a partir disso, a gente ajuda muita gente na nossa interpretação teológica, que é o que a gente quer fazer. Então vamos lá. Primeiro, pode colocar os três. Os textos bíblicos apresentam uma relevância científica, principalmente no aspecto histórico, geográfico, muito grande. E a gente depois até vai ver uma reportagem que mostra como que um contexto histórico na Bíblia ajudou a pesquisas sobre a localização de um artefato lá. Também no âmbito literário, os textos bíblicos eles são muito relevantes, até tendo poemas que são muito bacanas na Bíblia, nos livros poéticos, e apresenta uma figura de linguagem que é do grego, chamada quiasmo, que a gente vai estudar daqui a pouco, e a relevância dele para o estudo da literatura global. E pode voltar. Desculpa. Tá bom. Na questão filosófica também, que estava escrita ali por último, para quem viu, a Bíblia também apresenta muitos pontos que ela é muito teórica, que é a parte filosófica dela, apresenta muita teoria sobre Deus, o homem, o pecado. Mas, em contrapartida, esses três pontos a gente observa que não é o foco da Bíblia, porque ela apresenta muito mais parte prática do que teórica. Ela apresenta muitas partes onde a literatura dela é fraca, mesmo assim, narrativas com poucos detalhes, narrativas com pouca ênfase em coisas importantes, e cientificamente ela não tem o foco de apresentar verdades científicas, sim verdades teológicas. Então essa é uma análise superficial da Bíblia, mas em contrapartida essa análise vai ser muito útil para a gente no âmbito teológico. E aqui eu já entro numa questão que eu vou deixar vocês concluírem também, que é o seguinte: esse texto de Ezequiel 5:5 diz o seguinte, é Deus falando, ele diz: essa é Jerusalém, que é o povo de Deus, que pus no meio dos povos. Naquela época, o que isso representava? Jerusalém, que estava na região da Palestina, todo aquele lugar ali, estava no meio de três continentes importantíssimos: Europa, Ásia e África. E aí,
se a gente for voltar historicamente, aquilo ali era o meio do mundo. Então ali passavam navios toda hora, ali era um intercâmbio cultural imenso, relação entre pessoas diversas, e aquilo ali a gente pode pensar de duas formas: ou aquilo foi uma estratégia de Deus, ou aquilo aconteceu ao acaso. Vocês podem tirar suas conclusões. Esse mapa que a gente vai ver agora é do Império Romano, muito tempo depois desse texto que a gente mostrou agora. E aí não está dando para ver as cores direitinho por causa da cor do slide, mas é o seguinte: aqui está verde e representa a maioria cristã, onde era a maioria cristã. Aqui era para ser roxo e é onde era a minoria cristã da época. E aqui, também nem está dando para diferenciar, né? Mas aqui é tipo um laranjinha, que é onde eram poucos cristãos. O que a gente conclui disso? Nessa parte oriental do Império Romano, se a gente voltar historicamente, era o grego que imperava. Todo mundo só falava grego, era só grego que era falado. Então isso ajudou muito na propagação do cristianismo, naqueles primeiros anos, que aí não precisaram haver muitas traduções, não precisaram haver muitos intérpretes, todo mundo se comunicava com muita facilidade. E aí o cristianismo pôde se consolidar aqui e depois espalhar para as outras áreas. E aí vocês, na verdade, concluem: será que isso foi estratégia de Deus ou será que aconteceu ao acaso? Aqui a gente tem aquela reportagem onde vários arqueólogos utilizaram de um texto bíblico para encontrar uma fortaleza grega lá em Jerusalém. Mas aí, se a gente for pensar teologicamente, o livro de Macabeus, ele praticamente não tem importância. O negócio falou que não tem, mas não tem importância. E ele na verdade, ele quase que não entrou na Bíblia, para falar a verdade. Os católicos incluíram o livro depois do protestantismo, no concílio lá no Vaticano, e os protestantes até hoje não possuem o livro na sua edição, na sua compilação da Bíblia. Então, teologicamente, o livro que não tem muita importância já tem uma grande relevância histórica. Está aí o foco da Bíblia, não é histórico, é teológico. Agora nós vamos ver o quiasmo, que é muito interessante mesmo. A função do quiasmo é fazer como se fosse um cruzamento de ideias. Na verdade, quiasmo no grego é escrito com um X para representar, por isso que eu estou fazendo assim, né, Arthur? Então vamos analisar aqui o texto. Lá em Isaías, no Velho Testamento: torne sensível o coração, vamos colocar coração como elemento A do texto, torne sensível o coração desse povo, torne surdos os ouvidos deles, ouvidos B, dê a eles o ouvido deles e feche os seus olhos, olhos C. Então A, B e C. Agora vamos ver a segunda parte do texto: que eles não vejam com os olhos, C, não ouçam com os ouvidos, B, e não entendam com o coração, A. Então o primeiro concorda com o último, o segundo com o segundo aqui também, e o último com o primeiro. É um cruzamento de ideias, muito interessante. Agora vamos entrar na análise que importa pra gente. Quando eu digo teológica, eu não estou querendo tender para favorecer a Bíblia. Eu só estou falando que essa é a interpretação do livro. E aí, a partir disso, vocês podem concluir teologicamente se vocês aprovam o livro ou desaprovam o livro. Mas agora com uma informação mais profunda. Pode passar. Essa frase é um pouco estranha de cara, mas vocês já vão entender o que ela quer dizer. Teologicamente, o livro quer a salvação do homem que está em Cristo. Os teólogos entendem a Bíblia como um organismo coeso, que sempre aponta para um elemento cerne, que no caso não é aquela análise laica que a gente fez, mas é Cristo. Eu não estou aqui defendendo que a Bíblia está certa, eu só estou dizendo que se você vai ler a Bíblia, você vai ter que encontrar Cristo na Bíblia. Essa é a interpretação sempre. Então já entro numa questão polêmica também, que a Bíblia não contém outras religiões nela. Você pode até aderir a outra religião, mas você não irá encontrá-la na Bíblia. Eu não estou defendendo nenhum dos lados, só estou expondo o que a Bíblia apresenta para a gente. Vale ressaltar que os aspectos teológicos não dispensam a contextualização. Por isso que eu falei daquela análise laica primeiro, porque isso faz um link, análise teológica com análise laica. Porque para a gente entender teologicamente o livro, a gente vai precisar muito dos contextos históricos, geográficos, filosóficos, literários. Só fiz o primeiro quando era para fazer os outros. Pode passar.
Aqui eu vou demonstrar como que a Bíblia aponta para Cristo sempre. Aqui é um evangelho, ou seja, um dos livros onde a Bíblia está narrando a vida de Jesus. E aqui é o próprio Jesus afirmando: e disse-lhes: era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos pensar logicamente aqui no contexto daquela época. Se é Jesus falando, não havia Novo Testamento ainda, vocês concordam? Porque o Novo Testamento narra Jesus em diante. Então tudo que havia era o Velho Testamento. No caso, o Velho Testamento é composto pela lei de Moisés, são os 5 primeiros livros, os profetas maiores e menores, e os livros poéticos todos. Então, Jesus simplesmente disse: a Bíblia toda fala de mim. Pode passar. Agora nós vamos ver uma profecia no Velho Testamento, que vai apontar para Jesus, que ainda viria. E pode passar o próximo? E aqui, Paulo falando sobre o Jesus que veio. Então aqui, um menino nos nasceu, Jesus, filho nos foi dado, ele será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. E aqui é Paulo afirmando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a Bíblia toda, do Velho ao Novo, aponta para Cristo sempre. Agora a gente vai ver a importância da progressividade de ideias na Bíblia. A Bíblia, ela sempre tem uma coesão de ideias e ao mesmo tempo as ideias são progressivas, elas avançam. Então vamos entender um pouco sobre isso. Então, como deu para a gente já entender, Jesus Cristo é o protagonista desde Gênesis até o Apocalipse. A Bíblia toda fala sobre ele. Então, daqui a pouco a gente vai ver também uma tabela que mostra essa relação de Gênesis e Apocalipse muito legal. A gente tem que entender também que durante o processo de escrita, a sua figura, a figura de Cristo, também de Deus, se mantém em progressão. Então isso é muito importante na hora da nossa interpretação bíblica, porque a gente não pode tentar ver exatamente da mesma forma Deus no Velho e no Novo Testamento, porque antes não tinha vindo Jesus e depois já tinha vindo. Então a figura dele se mantém em progressão, o jeito dele se expor se mantém em progressão. Mas a gente sempre tem que entender que mesmo nessas pequenas diferenças, a natureza dele é sempre a mesma. Isso vai ajudar muita gente a interpretar os livros. Aqui é a tabela que eu falei. Aqui são... Depois a gente podia até voltar no mapa. Aqui são os 3 primeiros capítulos de Gênesis, ou seja, da Bíblia, e os 3 últimos capítulos da Bíblia que estão no Apocalipse. Olha como é que eles concordam. Vamos olhar só o primeiro exemplo. Os 3 primeiros de Gênesis falam da criação e o Éden perdido. Já os últimos de Apocalipse narram a nova criação e o Éden reconquistado. Tudo casando. Pode passar. E é isso que é a progressividade de ideias que eu falei. Ao mesmo tempo que elas são... tem uma coesão entre as ideias, existe uma progressividade também. Agora, hermenêutica. Esse campo de estudo, ele é aplicado em várias áreas do conhecimento. E na Bíblia não é diferente. São as regras de interpretação. É mais ou menos o que o Caio Carmona tenta fazer com a gente no 2º ano. Ele tenta mostrar que aqueles livros que pra gente, sei lá, de Machado de Assis, até agora eu só consegui lembrar o nome de Machado de Assis, segunda apresentação, o pessoal citou. Sei lá, essa de Queiroz, lembrei. Bacana esse. Tá bom, depois eu lembro demais, vou aumentar. Ele tenta colocar pra gente que esses livros, eles não são subjetivos, existem regras para expô-los, entendê-los e interpretá-los. E da Bíblia não é diferente. Vamos ver algumas regras. Primeiro, a gente já viu... Pode passar. Primeiramente, a gente já viu que o cerne da Bíblia é Cristo. E analisando o conjunto da Bíblia, também é possível afirmar que a Bíblia se auto-interpreta. Então a gente vai ver ao longo de toda a Bíblia, ela afirmando sua autoridade. Figuras metalinguísticas na Bíblia. Ela sempre vai voltar a atenção para ela mesma. E ela sempre vai se interpretar. Tanto que aqui a gente pode concluir também que a gente não pode tirar uma conclusão da Bíblia do nada, só por causa de uma interpretaçãozinha nossa de um texto. Se a gente quer tirar uma ideia de um texto da Bíblia, ela sempre tem que estar concordando com o resto da Bíblia toda. Então você não pode chegar assim, do nada, pegar um texto e querer interpretá-lo por sua vontade. Você tem que analisar o que a Bíblia diz também sobre esse pequeno texto que está na Bíblia. Vocês estão me entendendo?
tudo coisa. Bacana. E a gente vai ver alguns exemplos de metalinguagem na Bíblia para ficar mais claro. Essa observação aqui é essencial na hora de interpretar a Bíblia. Todo texto, texto fora de contexto é pretexto para a gente criar qualquer coisa. E a gente vai fazer uma atividade daqui a pouco que eu acho que vai focar nossa atenção nisso e vai ajudar a gente a entender de maneira prática como isso funciona. Aqui a figura metalinguística da Bíblia. Aí é Paulo escrevendo uma carta aberta a seu discípulo Timóteo e ele está falando da função da Escritura, ou seja, da Bíblia. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, instrução na justiça. Ele está afirmando a autoridade da Bíblia estando dentro da Bíblia. Próximo. Aqui é muito interessante que esse livro de Atos, ele está no Novo Testamento. E ele cita Joel, que é um profeta do Velho Testamento. Então a Bíblia, às vezes, ela também vai fazer isso. Ela vai citar ela mesma, reafirmando sua autoridade e necessidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: pelo contrário, isso que foi predito pelo profeta Joel, lá no livro dele. E ele cita uma passagem de Joel. Pode passar. Agora é a atividade. Olha, além da questão prática, pode passar. Além da questão prática desse exercício, eu queria também levantar a questão ética dele. Porque, por causa de muita preguiça de alguns interpretadores que se dizem teólogos, esse texto ele é usado muitas vezes para apoiar a teologia da prosperidade, que a gente conhece muitas vezes em igrejas protestantes, em que as pessoas valorizam muito mais o dinheiro do que Jesus. Isso não é exclusivo do protestantismo. Algumas frentes de outras religiões cristãs também adotam essa medida. Isso é uma pura preguiça na interpretação. E a gente vai ver como que isso funciona. Olha, não passa mais. Tudo posso naquele que me fortalece. O que vocês entendem disso? Só tudo posso naquele que me fortalece. Alguém quer dizer alguma coisa? Você consegue quando você lê assim, quando você faz. É isso que a gente conclui disso aí. O que mais? Macau entende alguma coisa em Macau. Você pode fazer tudo o que quiser com aquele que te dá forças. Verdade. Mais algum? Valeu, maninho. Então, a partir só desse enxerto, não sei como é que fala, só esse fragmento de texto, obrigado, a gente conclui várias coisas. Várias coisas podem sair da nossa mente, várias interpretações, mas olha como é que é simples desmistificar esse texto com um contexto breve, imediato, ou seja, só alguns versículos antes e depois desse texto. Olha como é que ele fica mais simples de entender. Vamos lá. Aqui é Paulo escrevendo a uma igreja na cidade de Filipos e ele está fazendo uma carta aberta àquele povo. Então ele diz: alegro-me grandemente do Senhor, que finalmente vocês da igreja renovaram seu interesse por mim. Essa parte não é tão importante. Vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrar. Tá bom. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, necessidade e fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado ou com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o nosso texto: tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Ficou mais fácil de entender? Agora a gente vê que o assunto dele principal não é falar que Deus é um servo que dá tudo que a gente quer. Não é falar que Ele vai fazer tudo que a gente quer ao momento que a gente quer. Significa simplesmente que o que Paulo disse é: eu enfrentei situações boas e situações ruins. Nas duas Deus estava comigo e nas duas Ele me ajudou. Simples assim. Agora, a partir daí, muita gente acredita que Deus é o servo dessa pessoa, que claramente não é. E olha que a gente nem teve que olhar o contexto histórico, eu nem tive que falar muito do autor, não tive que falar muito de para quem que ele está falando. A gente só viu 4 versículos, olha, de 10 a 14. E aí, por causa dessa preguiça de interpretação, muita gente cai numa que a gente chama doutrina errada. Então, como consideração final, eu queria levantar a pergunta que é a seguinte: essa apresentação faz com que a Bíblia seja mais ou menos subjetiva? Mais? Não, menos.
Não, nós estamos aqui só contando quem vai falar mais. A gente está duvidando. Ninguém até agora falou. Mas obrigado.